Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar como o seu sonho pode ser utilizado para organizar a sua vida ou pode ser utilizado para desorganizar a sua vida. Eu me lembro que há muito tempo a gente tinha manuais de sonhos e as pessoas utilizavam esses manuais para dizer: eu estou com essa premonição, esse sonho diz isso, esse sonho está dizendo isso sobre a minha vida. Esses manuais tinham algumas características a partir de uso de símbolos, se diziam junguianos e faziam projeções ou faziam interpretações definidas sobre determinados símbolos. Isso não está correto, isso pode estar, na verdade, prejudicando, limitando a possibilidade de uso dos sonhos. Então, os seus sonhos, sim, podem ser usados para ajudar no seu processo de aperfeiçoamento, ou seus sonhos podem não significar nada, talvez seja o que realmente acontece com a grande maioria das pessoas, e isso também não tem problema nenhum. Mas como é que a gente pode entender melhor os sonhos e como eles podem ser usados no set terapêutico, no uso terapêutico, na melhora terapêutica? Então, primeira coisa que você precisa entender: os sonhos podem sim ser ferramentas de apoio terapêutico. Eu utilizo no apoio terapêutico? Sim. Se você quer saber mais sobre terapia, o site, o cienciameditativa.com, que a gente vai deixar aqui na descrição, te dá acesso ao processo terapêutico, a guia sobre ansiedade e depressão, vai te dar toda a biografia para você entender melhor, toda a minha formação, background, meus professores, e além disso, dicas de performance, além de artigos e slides das nossas apresentações. Mas o ponto é, eu utilizo o sonho como ferramenta para ajudar as pessoas no set terapêutico? Sim, é possível, depende do caso. Eu uso em todos os casos? Não. Por que não? Porque em alguns casos a problemática está em outra região e trazer mais esse descobrir o significado de sonhos não vai ajudar na resolução do problema imediato que a pessoa está vivendo. Mas vamos imaginar que sim, você quer fazer um aproveitamento dos sonhos. Isso é parte do processo de autoconhecimento. E aí vale um detalhe importante. Se você quer realmente fazer um mergulho no conhecimento de si próprio, fazer um aprofundamento em autoconhecimento, não é só o sonho que você vai utilizar. Você vai ter que utilizar o processo terapêutico, o diálogo, a conversa sobre seus problemas. Você vai ter que utilizar a meditação para entender melhor seus fluxos emocionais, suas irritações, suas manias. E a partir daí você tem vários aspectos de autoconhecimento para fazer um processo de leitura melhor, de melhor elaboração. Dá para entender? Então o sonho é só um desses itens. A exploração dos sonhos é apenas um desses itens do processo de autoconhecimento. Se você não der essa dimensão, você vai estar misturando as coisas, você vai estar dando pesos inadequados para os seus processos e está longe de uma compreensão mais ampla sobre quem você é mesmo na realidade, sobre quais são suas histórias, seus traumas, suas dificuldades. Então, vamos lá. Um dos aspectos ao aprofundar nesse item do sonho é você imaginar o seguinte: o sonho ele é afetado pelo fluxo da rotina, do fluxo de pensamento, o fluxo das tensões. Você pode falar até de libido nesse sentido, se quiser usar um vocabulário freudiano para entender isso de uma maneira mais específica, mas é um fluxo contínuo da mente que passa para o período do sono. E nesse momento, esse fluxo de energia, esse fluxo de pensamento, esse fluxo de tensão vai assumir um caráter mais aberto, menos rigoroso de uso de símbolos. E aqui você precisa entender. Linguagem é símbolo, figura é símbolo, metáfora são símbolos. E a gente vai utilizando os símbolos para entender o mundo, para representar o mundo. O que significa contraste, o que significa maior compreensão das teorias, maior compreensão de entendimento. Então, a partir do momento que você desliga o seu racional, desliga o seu senso lógico justamente para que o cérebro faça a sua lavagem, faça seu repouso, faça a sua recuperação, você não tendo esse racional organizador, os processos energéticos, os processos emocionais vão ter uma certa liberdade de escolha de símbolos. Então, essas tensões, esses traumas, essas emoções vão utilizar símbolos mais livremente. E por isso que sim, os símbolos são válidos, mas eles não são válidos de acordo com a nossa razão, ou como a gente pensa que é. Porque a nossa razão, nesse caso, o racional, o lógico, ele precisa repousar por uma questão até do seu próprio funcionamento, para o repouso adequado.
Então, é importante você entender todos esses detalhes para aí sim. A partir do momento que eu tenho todos esses fluxos emocionais dando a sua sequência e eu tenho o acesso, vamos dizer assim, à biblioteca de símbolos de maneira mais livre, sem tanto controle, sem a preocupação com a lógica e com o racional, esse acesso vai utilizar esses símbolos de maneira mais livremente. Então nós vamos ter toda uma simbologia sendo usada de maneira mais livre. Aí sim, entendendo todo esse processo, entendendo as tensões que estão antes, entendendo como é a biblioteca de símbolos daquele indivíduo. E aqui outra característica importante, porque no estudo da antropologia, no estudo histórico, no estudo junguiano, nós verificamos o quê? Verificamos que os símbolos variam de acordo com a cultura. Então os sonhos, os símbolos utilizados, por exemplo, no Brasil, são diferentes dos sonhos e símbolos utilizados na cultura xamânica norte-americana, que é diferente dos sonhos e símbolos utilizados na cultura tibetana. E ainda, se eu for pensar, a cultura xamânica tibetana tem um uso simbólico diferente da cultura mongólica tibetana. Então, por aí, você pode imaginar que essa biblioteca pode variar. Então, os sonhos também vão variar de acordo com isso. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, você vê que o assunto não é tão simples, mas quando eu compreendo todos esses aspectos, começo a entender melhor esses fluxos emocionais, começo a entender melhor a biblioteca de símbolos, aí sim eu tenho sim uma possibilidade de leitura interessante, uma possibilidade de entendimento das tensões emocionais muito interessantes, e isso faz com que o sonho, sim, é mais um dos itens que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento profundo, tá bom? Fica aqui a dica então de como utilizar os sonhos para isso. Entra, quer saber mais, quer aprofundar, quer fazer o processo terapêutico? Cienciameditativa.com. Você vai ter acesso ao processo terapêutico, como a gente faz, vai poder entrar em contato e aí vai ter essa possibilidade de aprofundar isso de verdade, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.